Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui, todos os inscritos aqui, quem estiver assistindo a gente também pelo Instagram da OAB. Eu sou Ivaldo Prado, sou presidente da Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem, e estão aí como nossos convidados aqui o Dr. Marcelo Lobato, que é secretário adjunto da Comissão de Sociedade de Advogados, e o Jones Muniz, que é o presidente da Comissão de Jovens Advogados. E o objetivo nosso aqui, gente, para estar conversando um pouco aqui sobre a advocacia consensual, onde nós tivemos um marco importante dentro da OAB Maranhão, que foi o lançamento da Câmara de Mediação e Arbitragem da OAB Maranhão, que nada mais é do que uma parceria entre a OAB Maranhão e a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, que é a CBMAI. A CBMAI vai oferecer todo o suporte logístico, tecnológico e de capacitação, treinamentos acadêmicos para a OAB, para que a OAB não tenha gastos ou custos com investimento em comissão. E de onde é que surgiu essa ideia? Eu já venho amadurecendo essa ideia já com o presidente Tiago já há mais de 2 anos. É uma iniciativa que vem sendo proposta pela própria OAB Nacional. Eu faço parte do Colégio de Presidentes de comissões de mediação da OAB Nacional e um dos temas da Comissão Nacional é justamente a instalação de câmaras nas OABs. Então, inicialmente, o objetivo da Câmara é estar oferecendo serviços gratuitos para os advogados, seja para resolução de conflitos societários ou no Tribunal de Ética e Disciplina, e, no segundo momento, está oferecendo serviços de conciliação e mediação em questões familiares, contratuais e até arbitragem. E onde é que a gente entra aqui na questão da advocacia consensual, gente? Eu até gravei um vídeo ontem para o segundo Congresso Nacional de Advocacia Consensual, que é gratuito, já até deixo a dica aqui para vocês, vou até colocar um endereço aqui depois, onde vocês vão ter ali mais de 10 palestrantes, cada um falando de um tema específico. E eu falei da advocacia consensual no meio empresarial e societário, tá? Que nada mais é do que você utilizar as ferramentas extrajudiciais para tratamento de conflitos. A gente está num momento aí de pandemia em que o judiciário está com todos os seus prazos suspensos, como nós bem sabemos, muitos de nossos colegas vêm sofrendo com isso, com essa suspensão de prazo. A audiência é suspensa, a gente não consegue despachar processo físico não anda, e os processos eletrônicos também com prazo suspenso, porém alguns estão sendo movimentados. E por mais que quando isso tudo voltar, se você parar para analisar a quantidade de conflitos que estão ocorrendo em meio a essa pandemia, aqui, por exemplo, na Câmara a gente tem recebido muitos conflitos societários, muitos conflitos de contratos de locação com shopping, principalmente, e conflitos trabalhistas. Se você for levar toda essa demanda para o judiciário, você vai demorar quanto tempo no judiciário até resolver um conflito desse? Então, quando você traz uma demanda dessa para resolver por um meio consensual, uma mediação, uma conciliação, inicialmente, você consegue resolver de forma muito mais rápida e garantir seus honorários enquanto advogado. Porque um exemplo que eu sempre falo aqui para os colegas, hoje mesmo, uma cliente, você cobra os honorários independente da forma como você vai tratar o conflito. Eu costumo fazer o que a gente chama nos métodos extrajudiciais, que é um desenho do sistema de disputas. Quando eu recebo um conflito, faço um planejamento de como é que eu vou tratar esse conflito. Inicialmente por negociação, se não tiver êxito, eu parto para mediação e, em último caso, o judiciário ou a arbitragem, se tiver previsão de cláusula arbitral no contrato. Então, a ideia é tratar o conflito extrajudicialmente, porque independente da forma como você resolve o conflito, os seus honorários permanecem inalterados. Isso está previsto no nosso Código de Ética e Disciplina, no artigo 48, inciso 5º do Código de Ética e Disciplina nosso, e é previsto pelo próprio CPC, no artigo 3º, que tanto magistrados, Ministério Público, promotores e advogados devem sempre estimular
a utilização dos métodos alternativos, que não são os extrajudiciais. Eu não estou dizendo que tudo se vai resolver por mediação e arbitragem. Por isso que a frase que a gente usa é de métodos adequados. Você vai ver o que é mais adequado para o conflito do seu cliente. Às vezes o judiciário é o melhor caminho. Tá? Então, o que a gente tenta mostrar para os colegas é que vocês não perdem horários. Vocês não perdem horários com isso. Tá? Então, a ideia é que você consiga, muito pelo contrário, você se remunerar melhor, tá? E de forma mais rápida. Porque você imagina o seguinte, alguns colegas falam o seguinte, mas eu vou perder sucumbência. Tá? Mas, às vezes, aquela sucumbência que você está esperando no final do processo, tá? Ao longo de 5 anos, só serve para pagar o teu custo operacional. Ou, às vezes, nem isso paga. Quando você resolve um conflito de forma consensual, tá? Você tem um custo operacional muito menor, tá? E atende o seu cliente de forma muito mais satisfatória. Tá? Então, essa é a ideia. E um detalhe importante, você, quando resolve um conflito de forma consensual, você passa a ter uma imagem muito melhor perante o seu cliente, que vai fazer propaganda de ti para outras pessoas. Isso acontece comigo com frequência. Tá? Então, hoje eu sou muito procurado, seja na Câmara ou como advogado, para resolver conflito, porque sempre busco métodos alternativos, que não o judiciário. Porque você entra no judiciário hoje, você vai passar o quê aí? No mínimo 2 anos. Tá? Pra vocês terem ideia, eu já fiz ação de despejo na Câmara, tá? Eu como gestor de Câmara, em 2 semanas. Onde é que você faz um despejo no judiciário em 2 semanas? Você demora 1 ano e meio, 2 anos aí no mínimo. Tá? Então, a ideia de você utilizar... E assim, gente, é uma cultura, infelizmente, nós, na faculdade, pelo menos eu acho que a maioria de nós, a gente não teve essas disciplinas de negociação, de mediação, de arbitragem. Tá? De 2, 3 anos para cá, que as faculdades, as universidades estão obrigadas a disponibilizar essa disciplina na grade curricular dos cursos de Direito. Tá? Então, nós somos educados e condicionados a processar. Tá? A gente sabe entrar com processo. A gente tem 7 disciplinas de processo civil, processo de trabalho, processo penal, então a gente sai da faculdade afiado para processar. E na mediação e na conciliação e na arbitragem, o CPC não serve para nada. A gente não usa o CPC. A arbitragem é direito material. E mediação e conciliação, você não vai discutir quem está certo e quem está errado. Mediação e conciliação, você vai ouvir as partes. Tá? Então, essa é a introdução que eu queria fazer inicialmente. Eu quero abrir a palavra, eu acho que é mais produtivo quando a gente responde perguntas do que fica só no monólogo. Então, eu quero abrir aí para o Marcelo Lobato e para o Dr. Jones Muniz para poder estar fazendo suas indagações e questionamentos. Vai lá, Marcelo. Boa tarde a todos. Ivaldo, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de participar aqui nessa discussão. Quero dizer a todos aí que pelo folder, né, aparece só eu, tu e o Jones, mas é porque não dá para colocar todo mundo naquele mesmo folder. Então, isso aqui é para ser participativo mesmo, né? E eu vejo assim a situação, Ivaldo, passando dessa parte aí que da questão ali do que a gente já vem falando há um tempo, eu acredito que todo mundo já sabe, da deficiência da nossa formação como advogados, que a gente vem afiado para processar, né? Da morosidade do judiciário, e não só a morosidade, mas a falta de especialidade em muitos aspectos, o tempo que isso leva, o custo alto, muitas vezes, que você não pode pensar apenas o custo monetário, mas também o custo de tempo, né? Tu que é formado em administração sabe muito melhor do que nós que somos simplesmente advogados quanto custa o tempo, né? E a comunicação também, ela é ela tem a mediação e a arbitragem tem uma outra linguagem. Isso não quer dizer que a solução pela mediação e pela arbitragem, especialmente a arbitragem, ela possa dar a solução que ela imagina. Um árbitro pode ser
simplesmente um criador de uma solução, ou que esteja fora a parte do simplesmente concentrado no direito material. Um dos aspectos, inclusive, sobre a invalidade de um laudo arbitral é justamente que o árbitro tenha decidido fora ou contrário das regras de produção e distribuição do ônus da prova. Então, não é algo assim inseguro ou que está ao arbítrio de um árbitro, para fazer um trocadilho. Mas é um procedimento, eu já fui árbitro, né? E eu sei quanto custa e o esforço que é você fazer um laudo arbitral. A fundamentação, você precisa levar para... Porque se já chegou na arbitragem, a gente custou muito a tentativa de uma mediação e muitas vezes de uma conciliação. Então, é muito custoso, é trabalhoso você dar uma satisfação fundamentada às partes. Mesmo aquele que perde, quer perder e entender por que ele perdeu, né? Agora, quanto às soluções consensuais propriamente ditas, que é a nossa temática aqui, um dia desses, um tempo atrás, antes dessa pandemia aí, enquanto a gente estava conversando com o cliente, e esse cliente ele tem várias unidades no Brasil. E aí a gente estava questionando, né, pelo aquele relatório de auditoria que a gente apresenta, naquele formato de opinião legal, prognóstico, posição atual, qual é a chance de perda, de êxito, o custo, o valor da causa. E eu mostrava para ele de um cliente que tem volume grande de relação, inclusive com o consumidor, muito. Aí eu mostrava para ele que tinha 5 processos apenas e um outro escritório, em outra unidade, basicamente, não querer comparar, mas em outras unidades que também tinha a mesma atividade, tinham 30, 50 processos. Aí ele falava para mim, olha, tu estás cobrando muito caro, porque tu só tem 5 processos e lá tem 50. Aí eu mostrei para ele, mas vem cá, esses 10 aqui tratam de uma mesma coisa que podiam ter sido resolvidas, né? Com a prevenção. Outra coisa que a gente trabalha muito na prevenção, e esse é um modelo de atuação que se privilegiou até pelo novo Código de Processo Civil, a questão da negociação processual, negócios jurídicos processuais, né, que dá para você estabelecer um contrato que se previna e se mantenha aquela relação, mas que principalmente, se precisar resolver, que possa ser resolvida no interesse das partes e no interesse da atividade econômica, que muitas vezes não pode parar, né? Então, essa advocacia preventiva passa basicamente por esse modelo de solução alternativa de disputas que eu lembro, Ivaldo, que há uns 5 anos atrás nós fizemos um evento ali na Associação Comercial e o meu outro sócio, o Pedro Bente, ele falou naquela época, ele lembrava e dizia que tu especialmente era um desbravador, né? E sinceramente colonizaste, pelo menos na nossa prática, na maior difusão desses mecanismos, a arbitragem e a mediação, né? Eu fico até orgulhoso de ser uma pequena parte dessa tua liderança aí. Então, primeiramente, então, colocar esses pontos aí, né? De que a advocacia ela exige uma comunicação e uma técnica mais apurada desde a formulação de contratos e especialmente para a prevenção de conflitos. O judiciário, como tu bem disseste, ele muitas vezes não está preparado para a urgência das demandas. Imagina no momento que a gente vive não é simplesmente urgência, é uma emergência. Então, a gente viu a necessidade das pessoas resolverem as situações na medida dos seus interesses,
porque é uma crise que afetou todo mundo, indistintamente, está todo mundo dependendo mesmo um dos outros. Então, se uma solução não for válida, se essa solução for válida apenas para mim, é muito provável que ela não terá utilidade muito em seguida, não. Então, esse interesse das partes é que o advogado entra para entender, não só para dar uma opinião jurídica, né, mas para avaliar em conjunto com o seu cliente o risco que ele quer correr e até onde ele pode chegar. Eu tinha outras coisas aqui para falar, mas acho que foge muito da temática. Eu vou deixar por aqui a situação e fazer uma última provocação para a gente poder colocar em pauta aqui também, que é o que tu começaste falando e que tu tens bons exemplos disso. É como o advogado pode se beneficiar e qual é a vantagem para o advogado nessa questão da solução consensual. Eu dei um exemplo ali da diferença de entender o atendimento a um cliente pelo volume de processos. E isso daí não é uma medida exata das coisas, da eficácia, da efetividade. Mas como ele pode, Ivaldo, é bom a gente provocar mais isso, se monetizar, como ele pode ser remunerado. Tu falaste um exemplo muito prático, né? Mas como a gente avalia uma situação que não tem valor da causa ainda, vamos dizer assim, não está bem definida e que já não está nas últimas consequências, né? Avaliar tempo de demanda, a solução mais própria aos interesses, que muitas vezes não é simplesmente monetário, mas a perpetuação daquela relação, pode valer muito mais. Obrigado, Marcelo. Valdo, abro aí para a gente... Obrigado, Marcelo. Jones, queres complementar alguma coisa agora? Boa noite, professor. Eu acho que eu tenho alguns pontos aqui para a gente tocar também, e aí eu te devolvo a pergunta. Você prefere, já que a gente discuta um pouco sobre o que foi mencionado Deixa eu só comentar então algumas falas do Marcelo, e aí depois eu passo a palavra para ti, tá? Marcelo, com relação à remuneração, eu penso o seguinte: quando não tem o valor da causa, eu acho que o advogado tem que mensurar quanto tempo ele vai perder com aquela demanda, o time sheet, literalmente. Tá? Por mais que não tenha o valor da causa. Eu tenho algumas situações que eu oriento os colegas dessa forma e trabalho sempre com a tabela da OAB, nada menos do que isso. Eu penso que nós, enquanto advogados, nós temos que nos valorizar enquanto advogados. Não adianta a gente ficar cobrando R$300 para entrar com uma petição, R$500, como tem colegas que fazem isso, que você está se desvalorizando enquanto advogado. Eu costumo brincar que a melhor propaganda é cobrar caro. Então, eu sigo o exemplo e cobro caro. Se não quiser fazer comigo, faça com quem cobre barato, mas pelo menos tem garantia de qualidade, de que o processo vai ser feito da melhor forma possível. Com relação a trazer a demanda para uma mediação, uma conciliação, uma negociação, ou quiçá uma arbitragem, eu sempre oriento os colegas a cobrar da mesma forma que fosse para entrar no judiciário. Vou contar um exemplo aqui. Eu tive um colega que foi contratado para fazer a execução de um cliente, um contrato de 4 milhões. Ele cobrou 200 mil do cliente para fazer essa execução. E ele ele fez o desenho do sistema do conflito, né? Ele disse que ele ia buscar inicialmente uma negociação com o escritório da outra empresa, e se não fosse possível ele levaria para uma mediação, e se não fosse possível ele levaria para o judiciário, porque não tinha cláusula arbitral no contrato. E assim foi feito, só que o advogado ele é capacitado em negociação. Tá? Outro ponto importante que eu falo para vocês: negociação não é uma simples conversa minha com a outra parte, como a maioria acha, e como eu ouço muitos colegas falando. Eu já sentei para conversar, mas o cara é difícil. Mas ninguém é fácil. Se você tem um conflito com outra pessoa, nunca vai ser fácil. Quem disse que vai ser fácil? Não existe conversa fácil. Tá? Você tem que ter capacitação em negociação para você entender o momento. Nunca se resolve um conflito na primeira reunião. Eu vejo muitos colegas dizendo: eu tentei falar com fulano, mas o cara foi arrogante, foi grosso, foi isso, foi aquilo, e vai ser. O primeiro contato sempre é a lavagem de roupa suja.
Tá? Não tem jeito, você tem que esperar o momento certo para negociar. Esse advogado, como ele já conhece todo o procedimento, a negociação ela é feita de etapas. Quando a gente escolhe e estuda as técnicas de negociação da Escola de Harvard, nós passamos por 7 ferramentas, são as 7 ferramentas de negociação da Escola de Harvard, onde você segue essas ferramentas, que é gerar opções, gerar interesses, é a comunicação, é a legitimidade, é separar as pessoas do problema. Então, você tem uma série de ferramentas que você usa e que você não vai aprender só num curso. O curso é para você mentalizar que ferramentas são essas, você só vai aprender praticando. Eu estudo mediação e arbitragem há 12 anos, tá? E até hoje eu ainda aprendo alguma coisa algum dia. Tá? Diariamente eu estou lendo alguma coisa, estou estudando alguma coisa, faço vários cursos por ano. Tá? Então, eu sou envolvido 100% com mediação e arbitragem. E digo para vocês, hoje 70% da minha remuneração vem da mediação e arbitragem, vem da advocacia consensual. De 10 conflitos que eu recebo, 7 eu consigo resolver consensualmente. Dos 3 que vão para o judiciário, 2 eu consigo resolver numa conciliação judicial prévia, e só 1 que vai para instrução e julgamento. Tá? E isso tudo, gente, com habilidade. Esse advogado do contrato de 4 milhões, ele abriu negociação com outro escritório, eu acompanhei toda a negociação, esperando a mediação, mas não veio. E ele, ao longo de 6 meses e com aproximadamente 10 reuniões com outro advogado, ele conseguiu chegar num acordo, tá? Em 6 meses. Ou seja, ele ganhou 200 mil, acho que está recebendo até hoje, porque ele parcelou, sem fazer uma petição inicial, uma contestação, um agravo, nada, sem fazer uma peça jurídica, sem despachar processo com ninguém, só com outro advogado, não precisou despachar processo com magistrado, com assessor, não recebeu proposta indecorosa, como às vezes acontece. Tá? Então, ele conseguiu resolver o problema em 6 meses, a rentabilidade dele lá em cima, o custo operacional dele o mínimo possível, tá? E ele rentabilizou a operação dele. Agora, um detalhe importante que eu digo sempre para os colegas, principalmente para os jovens advogados, quando a gente faz atende um cliente, não peguem só a procuração, façam um contrato. Tá? Porque depois que resolve o conflito, o cara não quer mais te pagar. Então tem que ter muito cuidado, eu já passei por isso. Tá? Porque quando você resolve o problema, no caso desse advogado colega nosso, foi exatamente o que aconteceu. Ele resolveu o problema, o cliente virou para ele e disse: doutor, e os nossos honorários, como é que vai ficar se o problema já foi resolvido? Tá? Só que ele previu lá no contrato dele o artigo 48 do inciso 5º do Código de Ética e Disciplina nosso, da advocacia, que independente da forma como ele resolve o conflito, tá, os honorários dele permanecem inalterados. E ele continuou recebendo as parcelas devidamente. Se o cara não pagasse, ele tem um título executivo que ele pode executar. Tá? E como o Marcelo estava falando a questão da especialidade que ele tocou, vocês terem ideia, a doutora Estela Nicasso, que é a ex-presidente da OAB de Açailândia, da Associação de Açailândia, é uma grande parceira nossa lá na região. Ela utiliza a cláusula arbitral nos contratos imobiliários da família dela lá, e ela indicou a gente para estar fazendo uma arbitragem trabalhista de 2 advogadas lá, a doutora Sapit e a doutora Eliana, se eu não me engano, Eliana Holanda. Nós fizemos uma arbitragem tributária umas 2, 3 semanas, onde as advogadas e o trabalhador eram de Açailândia, a empresa, a filial era lá em Açailândia, mas os advogados eram de São Paulo. E o árbitro daqui de São Luís. Nós fizemos tudo online, tá? Foram 2 semanas de negociação para fazer essa arbitragem, e a audiência de instrução foram 3 horas. Tá? Então, em 3 horas, nós fizemos uma arbitragem trabalhista, como prevê o artigo 507A da CLT, que é possível fazer arbitragem trabalhista para aqueles trabalhadores que ganham acima de 2 vezes o teto do INSS, o que era o caso desse trabalhador. E deu tudo certo, foi fantástico, a empresa adorou o procedimento, o trabalhador também concordou com tudo, ele conseguiu parcelar, o valor da rescisão dele era 112 mil, algo assim, ele parcelou em 10 vezes. Tá? Então, e aquilo constitui um título executivo judicial, a arbitragem. A sentença arbitral é título executivo judicial, você não depende do Poder Judiciário para nada. Tá? Então, o Judiciário não precisa homologar. Isso está previsto no artigo 515, 7º do CPC 2015.
Tá? Então, a sentença arbitral tem a mesma validade da sentença de um magistrado. Ainda é melhor, porque não cabe recurso. Tá? Uma sentença judicial você pode recorrer inúmeras vezes, tem inúmeros recursos. Na arbitragem, não existem instâncias recursais, não tem duplo grau de jurisdição. Tá? E não há que se discutir a constitucionalidade disso, porque isso já foi julgado pelo STF em 2001, quando julgou a constitucionalidade da lei de arbitragem, e a lei de arbitragem foi considerada constitucional sem nenhum veto. E esse ponto específico da irrecorribilidade da sentença arbitral, ele foi julgado por unanimidade como válido. Tá? Então, os 11 ministros do STF à época julgaram a lei de arbitragem totalmente constitucional. Tá? Então, era isso aí que eu tinha para acrescentar na fala do Marcelo. Passo a palavra aí para o nosso colega Jones, que é presidente da Comissão de Jovens Advogados. Boa noite a todos. Professor Ivaldo, muito obrigado pelo convite. Professor Marcelo, parabéns pelas colocações e muito pertinentes. A gente percebe que toda a sua experiência na advocacia e também na área realmente é um dos grandes nichos que eu acredito que a advocacia tem para explorar. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos que estão aqui, tanto no Zoom, nos ouvindo, também como as pessoas que estão nos vendo pelo Instagram. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por estar aqui conosco. Bom, professor, eu falo um pouquinho mais puxando para a questão da jovem advocacia, que desde já cumprimento todos vocês. A jovem advocacia, ela vem recentemente, né, foi até comentado pelo professor Marcelo, da academia, né? E observamos que as faculdades elas ainda não utilizam tanto essas ferramentas e não estimulam tanto os acadêmicos de direito para que eles venham se atentar para a advocacia consensual, para a conciliação, para a arbitragem. A gente vê isso na faculdade, muito superficialmente, mas a gente percebe que ainda existe um pouco de acanhamento, eu diria assim, das faculdades para a abordagem desse tema. E para a jovem advocacia, que também está entrando agora nesse ramo, que eu deixo inicialmente aqui, que nesse momento de pandemia que nós temos, isso foi comentado pelo professor Ivaldo, uma série de conflitos acontecendo dentro da sociedade. Nós observamos recentemente a questão das faculdades, né, os contratos com as faculdades, com os alunos, as escolas. Tivemos uma legislação recente agora, mas a gente percebe que tudo isso poderia ser resolvido por intermédio da conciliação. Né? Nós temos entes que poderiam estar trabalhando para que existisse a conciliação, uma forma onde venham ser observados tanto os mecanismos para proteger o direito dos empresários, mas também para proteger o direito dos consumidores. Então, a gente percebe a partir daí que isso não é algo que vem sendo estimulado dentro do nosso Estado, no nosso judiciário. Também tem algumas falhas. E o que eu diria, já puxando para a jovem advocacia, algo que foi comentado aqui, o professor Ivaldo já nos posicionou, no que se refere à cobrança de honorários, né? Muitos colegas da jovem advocacia que entram na OAB, eles não têm segurança para cobrar honorários, né? É um dos pontos onde mais o jovem advogado peca, é na cobrança de honorário. Então, eu queria que o professor deixasse mais claro no que se refere a essa cobrança. Que formas o jovem advogado ele poderia estar incluindo dentro do contrato dele, de honorários com seu cliente, que forma de abordagem o jovem advogado poderia ter para estar garantindo os seus honorários, caso ele venha ter uma conciliação dentro da causa, né? Porque não necessariamente precisaria ir para o judiciário. E para que a jovem advocacia se atente para isso, outro dia um colega jovem advogado da comissão me perguntou, disse que tinha muito interesse em trabalhar como advogado de empresas, que era uma área que ele se interessava muito desde a faculdade. E aí o professor falando aí, eu acabei lembrando desse caso. E eu diria para a jovem advocacia, aqueles que querem trabalhar com empresas,
talvez aí uma excelente forma de você estar conquistando novos mercados, principalmente o empresário, que hoje o empresário, tempo para ele é dinheiro. Então, se ele pode estar resolvendo um conflito de uma maneira muito mais reduzida, sem custo, ou com custos reduzidos, certamente ele vai valorizar o advogado que procura solucionar aquele problema. Porque a visão do empresário hoje não é a de judicializar, é de resolver o conflito. E aí, como o nosso tema da live aqui é advocacia consensual em tempos de Covid, eu diria que estimular, apresentar as ferramentas de conciliação de um patrão, por exemplo, que está com seus empregados em uma situação onde ele não sabe o que ele pode fazer, se ele demite, se ele não demite, se ele existe a possibilidade de fazer um acordo com seus funcionários, aí observando a legislação trabalhista, ou dentro de um condomínio, como é que o síndico poderia estar negociando ali em nome do condomínio com os moradores. Ou seja, existe uma série de áreas, uma série de ferramentas que o jovem advogado pode estar se utilizando nesse momento agora de Covid, mas também após o momento de pandemia. Então, professor, eu queria que você pudesse explicar um pouquinho mais sobre como o jovem advogado pode se sentir um pouco mais seguro, até mesmo para ele venha buscar um pouco mais a ferramenta da conciliação dentro do contrato de honorários, para que ele não venha ter qualquer surpresa. Minha primeira pergunta é essa, depois o professor responder, eu tenho uma nova pergunta, tá bom? Vamos lá, Jones. Vou falar um pouquinho, depois eu queria que o Marcelo complementasse aí também, que tem a experiência aí do escritório dele, com relação à cobrança de honorários. E assim, Jones, o que eu sugiro? Às vezes você pega uma demanda trabalhista para resolver e você tenta resolver por conciliação. Digamos lá, você cobra R$2.000 para tratar o conflito. Você tem que entender o seguinte, Jones, a gente vai cobrar honorários, não é para entrar na justiça. A gente vai cobrar honorários para tratar o conflito. Tá? Então, seja por negociação, por mediação, por conciliação, você vai tratar o conflito. Eu fui professor até ano passado da disciplina de conciliação, mediação e arbitragem, na faculdade aqui de São Luís, e lá a gente fazia prática, não era só teoria. E eu tive vários alunos que, após passarem na OAB, foram contratados por alguns grandes escritórios aqui de São Luís que a gente conhece, justamente porque tinham essa capacitação e porque tinham essa disciplina na faculdade. Tá? E é uma vantagem, é um diferencial competitivo para quem tem essa capacitação e essa habilidade. Tá? Então, uma coisa que eu sempre digo para os colegas, quando você vai fechar um contrato com o cliente ou uma demanda pontual, que às vezes não é nem um contrato empresarial, mas sim uma demanda pontual, faça um contrato e lá coloque em uma das cláusulas do contrato, preveja o artigo 48, inciso 5º do Código de Ética e Disciplina da OAB, que diz que independente da forma como seja resolvido o conflito, seja de forma extrajudicial, os honorários, o valor do contrato permanece inalterado. Então, Johnny, se tu tem um conflito trabalhista que o teu cliente te contratou, seja um conflito trabalhista, seja um conflito de condomínio, seja um conflito ambiental, às vezes você precisa intermediar um conflito ambiental com o Ministério Público ou com a própria Secretaria de Meio Ambiente, que é previsto o uso da mediação para isso, tem uma lei federal que prevê isso. Tá? Dentre conflitos trabalhistas, conflitos familiares, tá? Eu já fiz várias separações na Câmara de conflito de empresários que não querem se expor no judiciário, vai lá na Câmara, que é confidencial, é sigiloso, ninguém olha, ninguém vê, e ele faz toda a transação do divórcio dele lá, quando é consensual, né? Quando é litigioso não tem jeito, tem que ir para o judiciário mesmo. Agora, como eu digo, uma Câmara com profissionais bem preparados, com conciliadores e mediadores bem preparados, você às vezes consegue transformar um divórcio litigioso num divórcio consensual. É só você ter tempo para trabalhar. A mediação, ela não é fácil, ela é difícil, porque você trabalha com o psicológico das pessoas. Você tem que avaliar os interesses e sentimentos de cada um. Nem sempre o real interesse da parte é aquilo que ela está apresentando. Às vezes é só um sentimento de mágoa, de raiva, de vingança, que com o tempo passa para você conseguir entrar na negociação. São esses pontos cegos que a gente tem que aprender na negociação e na mediação. Tá? Então, como você falou exemplos aí de conflitos de condomínio, conflitos trabalhistas, conflitos societários, para você ter ideia, Johnny, só ano passado,
nós fizemos algo em torno de 1.400 negociações trabalhistas. Tá? 2 foram negociações coletivas, demissões coletivas, onde a empresa contratou a Câmara para fazer essa negociação coletiva. Nós convidamos o sindicato para participar da negociação, foi feito o acordo e foi homologado pelo Ministério Público, pela Superintendência Regional do Trabalho, e deu tudo certo. Tá? A empresa só queria parcelar o débito, porque estava demitindo 500 funcionários, não tinha como pagar todo mundo à vista. Tá? Então pediu para parcelar de 5 vezes, alguns de 10 vezes, dependendo do valor. Tá? Então foi tudo feito. Hoje a Câmara, que hoje é a Câmara que faz a Câmara da OAB, é uma Câmara credenciada ao Tribunal de Justiça do Maranhão. Então, qualquer acordo que é feito na Câmara tem total validade jurídica, constitui título executivo extrajudicial, está previsto no artigo 784 do CPC 2015. Então, você tem total segurança jurídica. Tem gente perguntando aqui como é que é o acesso à Câmara. Você entra no site da OAB, na página principal, um daqueles 4 banners lá, tem mediação online. Você clicando nesse banner, você vai ser direcionado para a página da Câmara. Lá você escolhe se você quer fazer uma negociação, uma mediação, uma conciliação. Tá? E o atendimento durante esse período de pandemia é gratuito. Tá? A gente está fazendo atendimento gratuito até como forma de disseminar, de propagar e de mostrar que funciona. Porque hoje a maioria dos clientes que a Câmara tem, shoppings, construtoras imobiliárias, dentre outros tipos de empresas, lavanderias, foi justamente fazendo esse trabalho pro bono para mostrar que funciona. Tá? Porque tudo que é novo assusta, né? As pessoas têm receio, têm dúvida de usar. Mas eu digo para vocês, é totalmente seguro. Grandes escritórios daqui de São Luís, como Lara Pontes Nery, Ulisses Souza, Ítalo Azevedo, dentre outros, já utilizam o serviço da Câmara para atender seus clientes. O próprio Marcelo Lobato, através do escritório dele, o Silveira Tias, vem utilizando efetivamente a Câmara. O Marcelo é árbitro da nossa Câmara. Ele fez uma arbitragem trabalhista portuária ano passado para a gente, muito bem sucedida, sentença arbitral muito bem feita, não houve pedido de nulidade da sentença, então foi muito bom, foi impecável. Então, essa segurança jurídica, a CBMAI, é uma Câmara de 23 anos no Brasil, são 85 unidades em todo o Brasil, e aqui no Maranhão a gente está há 5 anos. Então, a Câmara que tem know-how, tem expertise, é associada ao Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, a vários tribunais de justiça pelo Brasil. Então, é uma Câmara que veio para dar segurança jurídica para a advocacia. Tá? E com relação a honorários, só reforçando, Jones, que eu sei que esse negócio de honorários é importante, para você ter ideia, para você ser mediador, você não precisa ter formação superior. Tá? Não precisa ser advogado, ou administrador, economista, ou pedagogo, nada. Você tem ideia, eu tive vários alunos meus da faculdade que, após concluírem a disciplina de mediação e arbitragem e fazerem a parte prática, eles se tornaram mediadores lá na Câmara e passaram a se remunerar por isso. Porque o mediador ele cobra por hora. Tem mediador que cobra R$100 a hora de mediação, ou 200 ou 300, de acordo com a expertise do mediador. Estou até aqui com o professor Washington Coelho, que é um mediador com certificação internacional pelo ICFML, colega nosso que é o coordenador do SEJUSC, lá do Tribunal de Justiça do Maranhão. Então, é um cara que acompanha esse trabalho, é um desbravador da mediação e conciliação também aqui no Maranhão e que vem ajudando muito a gente nessa disseminação. Então, com relação ao uso da Câmara, é isso, Jones. É muito simples, você entra na plataforma, você coloca lá o resumo dos fatos, não é uma petição inicial, pelo amor de Deus, é só um resumo dos fatos bem básico, tá? Aí você coloca os dados do requerente, os dados do requerido e envia para a Câmara. Só isso. A Câmara vai mandar um convite para o requerido, com login e uma senha para ele entrar na plataforma, e os dois vão negociar na plataforma. Se com 48 horas, 72 horas eles não conseguirem fazer uma negociação, entra um mediador que vai marcar uma mediação online, tá, virtual, em áudio e vídeo, para tentar uma mediação. E aí, se não for possível, a Câmara emite um termo de que foi tentado um acordo, mas não foi entre propostas e contrapropostas, não houve acordo, entrega para as partes, e aí as partes tomam os caminhos que achar necessário. Se entrar no judiciário, apresenta esse termo dizendo que já foi tentada uma alternativa extrajudicial e você vai direto para a instrução de julgamento. Com isso, você ultrapassa a fase da conciliação judicial, que às vezes demora 4, 5, 6 meses. Tá? Uma mediação e conciliação privada demora o quê?
10 dias no máximo, tá? Então, é muito rápido. E o detalhe importante, Jones, que na mediação privada, a gente tem tempo para tratar o conflito. A mediação bem feita é, em média, 1h30, 2 horas. Não existe mediação de 15 minutos, de 20 minutos, tá? Como a gente vê no judiciário. Uma mediação bem feita é 1h30, 2 horas. Agora, eu não culpo o judiciário por isso, porque você imagina o seguinte, o judiciário tem milhares de processos. Se ele for parar 1 hora para tentar uma negociação, ele para, né? Ele engessa de vez. E outro detalhe importante, a maioria das demandas do Sejusc é relação de consumo. Então, às vezes, são companhias de água, de energia, de TV a cabo, onde quem vai para a audiência é um advogado quarteirizado que não tem nem poder para transacionar. Então, não tem muito o que conversar. Ou se tem acordo, se não tem, e se não tiver, encerra a ação. Tá? Mas aqueles casos que você tem o que conversar, que você tem o que transacionar, o que negociar, eu sugiro utilizar os métodos privados, os métodos extrajudiciais, como é a Câmara da OAB agora. E Marcelo falou num ponto que eu esqueci de falar, da especialidade. Qual uma das grandes vantagens da mediação e da arbitragem é que você vai contratar um mediador e principalmente um árbitro que entenda da matéria do conflito, Jones. Por exemplo, se eu tenho um conflito que envolve portuário e marítimo, eu vou contratar um cara que entenda de portuário e marítimo. Não é um juiz que não tem expertise nenhuma na área, vai entender só da lei seca e não vai saber nem aplicar a lei ao caso. Então, quando você contrata um profissional que tem expertise, que tem vivência e que conhece, você tem uma segurança jurídica muito maior. Não só uma segurança jurídica, você tem uma segurança técnica muito maior de que aquela sentença vai ser pelo menos o mais próximo do que você imagina. Tá? Parece meio absurdo, mas é a realidade. Os grandes profissionais a nível Brasil vêm discutindo isso. A arbitragem ela te oferece uma segurança jurídica maior do que o próprio judiciário, dependendo da matéria do conflito. Portuário e marítimo, petróleo e gás, PPP e concessões, construção civil e mercado imobiliário. Trabalhista nem tanto. A questão trabalhista é mais a celeridade, porque a justiça do trabalho já é especializada. Mas nesses outros ramos todos, ele é muito mais efetivo do que o próprio judiciário, além de ser muito mais rápido. Porque, de acordo com a lei de arbitragem, a sentença arbitral deve sair em até 6 meses, a não ser que as partes convencionem um tempo maior. Se for um caso complexo, que precisa de testemunhas, de perícia, de provas, de demais provas, aí demora um pouco mais. Mas, caso de menor complexidade, não tem por que passar de 6 meses. Essa arbitragem que o Marcelo foi o árbitro nosso demorou 4 meses. E podia ter sido menos, só demorou 4 meses porque foi de dezembro para janeiro, aí nós perdemos um mês aí no meio das festas natalinas, mas em 4 meses foi resolvido. Gente, era isso que eu tinha para acrescentar. Se vocês tiverem perguntas, os participantes que estiverem online aí quiserem fazer perguntas, eu fico à disposição. Então, o Wesley está perguntando aqui com relação aos valores para acessar a mediação arbitral. Como eu disse, inicialmente, nós não estamos cobrando, tá? A tabela básica está no site da CBMAI. Eu posso passar, quem me pediu, posso passar o link depois, no próprio site da OAB está disponível. Não é caro, é muito mais, se você calcular o custo-benefício, é muito mais barato do que você entrar com uma ação judicial, porque no judiciário você só sabe quando começa, né? Quando termina, só Deus sabe. Na arbitragem, na mediação, não. Você sabe quando começa, quando termina e quanto vai gastar. Exatamente. Não tem mistério. Na arbitragem, você segue o regulamento da Câmara Arbitral. Na arbitragem, o CPC não serve para nada. São palavras de Carlos Alberto Carmona, que é um dos redatores aí da lei de arbitragem e um dos grandes processualistas aí da USP de São Paulo. Bom, com relação a curso, estão perguntando aqui com relação a curso. Eu estou terminando de formatar um curso de negociação, mediação e arbitragem, onde os instrutores sou eu, o Washington, que está aqui online com a gente, a professora Maíra, da UNBB. O Washington e a Maíra são mestres em resolução de conflitos e mediação pela UFMA. São 2 pessoas fantásticas que têm um conteúdo e experiência muito boa na área e vão estar comigo nesse curso introdutório em negociação, mediação e arbitragem. E mais para frente, a gente deve estar lançando um curso de arbitragem com arbitralistas aí a nível nacional, da USP, da PUC de São Paulo, da UERJ, da UNB de Brasília. Então, vai ser um curso bem interessante aí sobre arbitragem, aí, mais provavelmente para o final de junho, começo de julho. Esse que eu estou falando agora, o introdutório, a gente deve estar lançando aí para a segunda quinzena de junho, aí, 100% online, tudo online.
Certo? Então, perguntas, os colegas que estão online aí têm perguntas a fazer. Podem abrir o microfone se preferirem. Se não quiser, podem escrever. Marcelo, quer fazer alguma consideração adicional? Ivaldo, a questão da especialidade, eu acho que supera aquele receio quando a gente fala assim, olha, não tem recurso. Porque o advogado acha que eu não vou ter uma segunda chance, mas olha, a participação das partes, né, num procedimento arbitral, ela é ampla. E ali a questão, realmente, o interesse é das partes. Então, quando vem uma solução, ela é muito bem trabalhada. Ali não se preocupa com a decisão, simplesmente, mas em dar uma decisão, mas com a fundamentação, de uma decisão. Então, assusta quando a gente ouve que não tem recurso, como se a gente não tivesse uma segunda chance, mas é porque, diante da especialidade e diante até mesmo da convenção das partes ali sobre o procedimento e a ampla participação delas, te dá uma segurança de que haja apenas realmente, não haja recurso, que ela seja recorrível e se torne um título executivo judicial mesmo. Outra questão, o Ivaldo fala sobre Harvard, né? Mas assusta, porque acha que a gente precisa de uma alta especialidade. Eu já desculpo ele também, porque ele falou e se justificou depois, porque se aprende na prática mesmo. Mas tem cursos, e ainda hoje, com a difusão dos cursos online, enfim, é uma infinidade. Então, há, sim, cursos que te habilitam ao advogado, mesmo com as deficiências históricas que nós temos, com a deficiência de visão também que nós temos sobre esse ramo, né, esse âmbito. É muito válido fazer os cursos, se interessar por isso, que na prática você desenvolve mesmo essas habilidades. E nunca é demais falar da remuneração, né? Eu poderia apenas sugerir de forma prática, reforçar o que o Ivaldo já tinha falado. A questão do timesheet é um excelente medidor da eficácia e da rentabilidade e da produtividade do seu escritório, do seu trabalho ali. Então, você tem uma ferramenta de timesheet que você vai anotar suas horas de trabalho, vai descrever seu trabalho ali. Ao final, isso será muito válido para você poder discutir ou ter um parâmetro de honorários. Então, fazer uma tabela de honorários, colocar dentro do contrato sobre as horas trabalhadas, tanto em consultoria quanto mediação, conciliação, que você vai gastar muito tempo nisso daí, né? E lembrar, né, e fazer com que entender o cliente sobre os riscos de tempo e também o interesse dele, porque o interesse dele está muito ligado ao negócio da atividade econômica dele. Então, você tem que entender a atividade econômica dele, porque não é simplesmente, muitas vezes, um valor monetário, né? É um valor, às vezes, de difícil aferição, que só você entender o negócio do cliente você vai poder se valorizar nesse trabalho. Eu creio que é isso, né? A questão dos direitos indisponíveis também é um negócio que sempre vem, o Ivaldo pode falar melhor, né? Até mesmo na Justiça do Trabalho há uma previsão sobre a possibilidade de você colocar a cláusula arbitral, né? A cláusula arbitral previamente no contrato de trabalho para que isso seja resolvido. Mas eu, no meu entendimento, obviamente que isso daí é um campo ainda minado, mas eu creio que é um bom a ser explorado e discutido. Qual é o impedimento que tem de um grosso modo, né? Qual é o impedimento de que um trabalhador que receba menos que 2 vezes o teto da Previdência, vamos dizer ali, abaixo de 11 mil, basicamente,
né? Qual o impedimento que ele tem de procurar um advogado e querer, né? Ou aceitar que se resolva pela arbitragem? Se ele tem ali uma equidade de força, uma vez que está assessorado por um advogado. Tem um projeto de lei também em que eu vejo com alguma reserva, com certa reserva, que é o projeto de lei de um regime jurídico transitório diante da pandemia, que foi aprovado no Senado e depende de sanção do presidente. Muita interferência, claro que ali está falando de alguns efeitos que não se propõe a mudar a lei ou acrescentar algo novo à lei que já existe, mas entender seus efeitos diante de uma emergência, de uma pandemia, para criar o quê? Estabilidade das decisões e uma segurança jurídica. Mas eu vejo que nosso papel como advogado de auxiliar nossos clientes, seja em qualquer relação, mas especialmente nas relações civis e comerciais, né, a autonomia da vontade deve ser privilegiada. Então, qualquer interferência judicial ou mesmo legislativa nesse âmbito, ainda que o momento seja extraordinário, eu vejo com certa reserva, porque esse papel quem tem que fazer, eu acho que justamente são os advogados e os próprios clientes que entendem do risco do negócio deles e sabem o que é o interesse melhor para eles também. Marcelo, só complementando aqui, a melhor forma de vocês utilizarem, gente, a mediação e arbitragem é colocando em seus contratos a cláusula de mediação e arbitragem. Como é que vocês fazem isso? A gente vai estar disponibilizando isso no site da OAB também, mas vocês podem buscar no site da CBMAI. Eu sempre coloco uma cláusula escalonada nos contratos dos clientes, de advogados que me procuram. Outra vez eu tive um colega advogado que me procurou, que ele estava fechando um contrato de commodities com um grupo europeu, e o grupo europeu exigiu cláusula arbitral no contrato de uma grande Câmara Nacional. E eu mandei a cláusula para ele. O que é a cláusula arbitral? Você tem, em todo o contrato, você tem a cláusula de foro, né? Fica eleito foro da comarca de São Luís para dirimir qualquer conflito. Você tira a cláusula de foro do contrato e coloca uma cláusula arbitral. Em caso de conflito nesse contrato, será resolvido por mediação. Se não tiver acordo, seguirá para a arbitragem de acordo com o regulamento da Câmara CBMAI. Tá? Então, resumidamente, é isso. Você prevê o uso da arbitragem, você diz qual é a Câmara e diz qual é a cidade. Tá? O que acontece? Quando surgir o conflito, as partes não vão poder levar esse contrato para resolver o conflito no judiciário, vão ter que levar para a Câmara que eles indicaram no contrato. Eu já tive casos aqui em São Luís que as partes levaram para o judiciário e chegou lá, o juiz extinguiu o processo e mandou as partes procurarem a Câmara, que estava eleita no contrato. A exemplo, aconteceu isso aqui na 12ª Vara Civil, com o Dr. Bonfim, e na 6ª Vara Civil, com o Dr. Gervásio. Então, eles extinguiram o processo e mandaram as partes procurar a Câmara, e lá foi feita a arbitragem, porque no contrato tinha cláusula arbitral. E outro detalhe importante, gente, quando vocês indicam cláusula arbitral para uma empresa e ela não aceita, tá, alguma coisa errada tem. A empresa que quer cumprir o contrato, tá, que é séria e quer cumprir o contrato, ela não tem medo de cláusula arbitral. Por que quem não quer cumprir tem medo? Porque sabe que se tiver conflito, ela não vai ter como escapar, não vai ter como protelar, não vai ter como empurrar com a barriga como se faz no judiciário. A arbitragem é coisa séria. A arbitragem, quem está errado, está errado. Não é que nem no judiciário que cada cabeça é uma sentença, não. Na arbitragem é diferente. Os árbitros são muito sérios, muito profissionais. Se vocês lerem uma sentença arbitral, é uma monografia. Tá? É muito bem detalhada, batida ponto a ponto, justamente para não deixar nenhuma brecha para ter nulidade. Né? Então, gente, acho que era isso que eu queria estar passando para vocês. A gente já está chegando no nosso tempo. Jones, você vai fazer as considerações finais? Ainda temos muito tempo aí? Temos 2 minutos. 2 minutos. Não vai dar para fazer a minha pergunta, mas deixa eu de sugestão. Não, pode fazer, diga lá. É um tema que eu acredito que exista ainda muitas, como é que eu diria, insegurança dos advogados mesmo, e a gente não observa que isso vem acontecendo e nem é explorado, que seria um dos nossos maiores litigadores que nós temos, é a Fazenda Pública, né, que hoje é que mais infla aí o nosso judiciário. E a minha pergunta seria mais levando para esse sentido, da Fazenda Pública. Qual a sua opinião sobre os mecanismos, né? A gente sabe que é possível a conciliação com a Fazenda Pública,
mas o que a gente precisaria melhorar para que isso fosse instigado mais e talvez aí viéssemos a diminuir um pouco mais essas ações contra as fazendas públicas? Ou a opinião do professor, se der tempo ainda para responder. Bom, a gente vai tentar abrir um canal de comunicação com eles. Na verdade, a gente já tem, vamos só melhorar. A gente está dentro da plataforma do Sebrae também para fazer essa negociação de dívidas, negociação de débitos. E, assim, no Brasil ainda não é possível uma arbitragem tributária, né? Em Portugal já, mas no Brasil ainda não. Mas, como você bem disse, é possível a mediação e conciliação. Então, vou contar exemplos práticos aqui, débito com ICMS, com IPVA, ou com ISS. Você entra na plataforma, faz um pedido de negociação. O próprio Refis, né? É o próprio Refis, faz uma proposta de negociação na plataforma online e a secretaria responde via plataforma, faz o parcelamento, proposta contra proposta, tudo isso é possível. E o sistema é 100% eletrônico, você pode formalizar as assinaturas de forma eletrônica também, via certificado digital ou qualquer outro assinador eletrônico. Tá? Então, é perfeitamente possível, não há problema nenhum. Como eu disse, às vezes as pessoas não conhecem, né, as ferramentas que a gente tem disponível para utilizar. Então, nosso trabalho é justamente esse, é estar disseminando e mostrando que é simples, que é fácil. Basta parar para fazer, não tem dificuldade. Certinho? Meus amigos, eu vou precisar encerrar então. Nós estamos no nosso tempo aqui, já vai cair aqui no Instagram. Obrigado aí, Marcelo. Obrigado, Jones, aí pela participação. Eu que agradeço o convite, todos que ficaram acompanhando a gente até agora, tantos colegas que estão aqui pelo Zoom, vejo muitos colegas na comissão. Foi um prazer ter estado aqui com todos vocês. Professor, muito obrigado pelo convite. A Comissão da Jovem Advocacia está à disposição para a gente desenvolver trabalhos para fomentar ainda mais a advocacia consensual, tá bom? Professor Marcelo, também muito obrigado. Sou um grande admirador do seu trabalho. Obrigado, João. Assim que essa pandemia acabar, tenho certeza que muitos projetos bons irão surgir. Agradeço também em nome da Comissão de Sociedade de Advogados e a todos aí pela participação. Obrigado, João. Obrigado, Ivaldo. Abraço. Obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Tchau.